Bom, hoje a gente vai receber aqui no Reclamar Adianta o advogado especialista o advogado criminalista Caio Padilha, e a gente vai falar sobre um assunto tão importante que eu peço a atenção aí de todos vocês, que é o estelionato digital. Todos os dias a gente vem conversando aqui sobre esse assunto, a gente traz aqui reclamações de ouvintes nessa área, que são vítimas de estelionato digital, e hoje vai ser o assunto aqui do nosso programa, da nossa segunda hora aqui do programa, com o criminalista Caio Padilha. Já coloquei aqui o Caio na nossa transmissão para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Caio, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Reclamar Adianta. Bom dia, Renata. Obrigado pelo convite. Ô, Caio, todos os dias a gente recebe aqui, né, através dos nossos canais, seja o WhatsApp, seja através do nosso site, reclamaradianta.com.br, aqui na nossa transmissão também, relatos de consumidores que são vítimas de estelionato digital, que são vítimas de golpe, né, através da internet. E um dado muito importante é que o estelionato digital ele explodiu no Brasil e cresceu aí em 500% nos últimos 4 anos, né? Esse é um número realmente muito expressivo, né, Caio? É um número assustador, Renata. Eu acho que isso acaba coincidindo também com esse período de pandemia, né, em que as pessoas deixaram de circular às ruas, se dedicaram mais aí às atividades digitais, trabalho por informática. Algumas pessoas mal intencionadas acabaram desenvolvendo aí as suas habilidades para o mal e intensificando aí o que resultou nesse aumento expressivo aí desse tipo de conduta muito bem demonstrada aí pelo Anuário lá Brasileiro de Segurança Pública. Só para a gente colocar esse percentual em números, tá? O número de crimes de estelionato digital, como eu disse, cresceu quase 500% entre os anos de 2018 e 2021, muito bem pontuado aí pelo Caio, né? Muito reflexo também desse período pandêmico. Em números absolutos, passou de 7.591 para 60.590. Olha isso, gente. O número simplesmente pulou assim, né? De 7.591 para 60.590. Em 2020, houve quase 35 mil casos, né? Diante do ano anterior, que registrou aí quase 15 mil casos. Agora, Caio, os números realmente são assustadores. Agora, eu queria começar aqui o nosso bate-papo falando aqui com o nosso ouvinte, né? Quais são hoje os principais crimes de estelionato digital que acontecem? Renata, o que a gente vê reiteradamente na nossa rotina, acho que o mais clássico é o chamado golpe do Pix, né? Aquele em que uma pessoa, se utilizando de um número de telefone recém-adquirido, né? Um criminoso se utilizando de um número de telefone recém-adquirido através de um chip recém-comprado, que no jargão criminal a gente chama de um chip bomba, quer dizer, a pessoa vai até um ponto de venda de chips pré-pagos, adquire um chip desse, um número diferente, cadastra no CPF de uma terceira pessoa, e através desse novo número, ele pega, através de redes sociais ou através do próprio WhatsApp, de algum alvo, né? E chama alguns contatos daquela família. Claro, isso pressupõe que o criminoso faça um levantamento e as redes sociais acabam ajudando muito nesse levantamento, nessa investigação que o criminoso faz, né? Busca fotos, né? Algumas informações, quem são os parentes, principalmente pessoas que têm essas redes sociais abertas. E aí ele aciona essa pessoa e diz: olha, eu preciso de um favor, eu preciso de que se faça eu preciso fazer um pagamento, eu fiz uma compra, mas não estou conseguindo fazer o pagamento, pode fazer um Pix. E às vezes, né, ele até costuma falar assim: olha, quebrei meu celular, ou esse número vai ficar para o trabalho, anota o meu novo número. E a pessoa, às vezes, acaba caindo nessa história. Assim, isso não é um golpe novo, né, tão novo assim, mas, apesar da ampla divulgação aí pela imprensa, que exerce um papel fundamental nessa divulgação, muitas pessoas acabam caindo. Eu costumo até brincar que casa de ferreiro, espeto de pau. Meu pai caiu nesse golpe, né? Mandaram mensagem para ele, se identificando, e eu, de fato, tenho alguns números de trabalho, e ele acabou
efetuando esse tipo de pagamento para o criminoso. Mas esse acho que é o mais clássico, mas são diversos outros. Há golpes, por exemplo, nessas plataformas, nesses sites de venda, em que você supostamente vai vender um carro, e aí você faz o Pix a título de um adiantamento, alguma coisa, quando você vai receber, você não tem carro, não tem nada e perdeu dinheiro. Né? Essa semana, por exemplo, eu tive uma informação, um crime um pouco mais pensado, em que os criminosos colocaram no quadro de avisos de uma empresa, ofereceram um serviço como se fosse uma empresa idônea, né, de aluguel de carros. E aí as pessoas confiavam, porque, não, fulano indicou, está no painel da minha empresa. E as pessoas realmente... Exato. Aí tinha, por exemplo, o rapaz foi alugar, porque tinha alguém que supostamente falou, não, eu fiz e funcionou, realmente os valores são mais em conta do que os valores praticados pelas grandes locadoras, então vale a pena, é de confiança, e aí a pessoa vai e faz, e também acabou perdendo aí o dinheiro, e pessoas bem esclarecidas, então, sim, isso acaba atingindo a sociedade como um todo, né? Eu tenho percebido, Caio, assim, pelo volume de reclamações, né, de pedidos de orientação que a gente recebe aqui por parte dos nossos ouvintes e dos nossos consumidores, que, assim, é o que você bem pontuou, independe do nível de esclarecimento do cidadão, né, porque, assim, acaba que, de uma forma ou de outra, todos nós estamos muito vulneráveis a golpes. Depende apenas do tipo de golpe. Tem golpe que é mais sofisticado, tem golpe que já é de conhecimento popular, de grande parte da população, e aí realmente as pessoas mais esclarecidas acabam caindo menos nesse tipo de golpe. Aqui, por exemplo, a gente todos os dias recebe muitas reclamações sobre um determinado tipo de golpe, que é aquele do site falso. Né? Ontem, por exemplo, eu recebi aqui dois pedidos de orientação de ouvintes que receberam propagandas através das redes sociais, seja Facebook ou Instagram, acabaram clicando, achando que se tratava ali de uma propaganda, no caso deles era Lojas Americanas, e acabaram fazendo uma compra, achando que estavam ali fazendo uma compra no site das Lojas Americanas, porque a gente sabe que o que os golpistas fazem, o que os golpistas fazem, eles colocam, o site é muito semelhante ao site da loja original, então eles usam o logotipo daquela marca, eles usam as mesmas cores e tudo mais, só que obviamente que assim, eu sempre chamo muito a atenção dos nossos ouvintes, geralmente tem alguma coisa naquele golpe que é fácil a gente entender, que a gente consegue entender que se trata de um golpe, por exemplo, uma TV que custa R$3.000 sendo anunciada por R$500. Eu acho que, às vezes eu tenho a percepção, Caio, e eu queria ouvir a tua opinião, como advogado criminalista, você provavelmente todos os dias aí escuta casos nesse sentido, né, de todos os golpes que são ali aplicados ao cidadão. Às vezes falta um pouquinho de malícia no cidadão, assim, o cidadão, ele tem, nós, né, temos o hábito de acreditar em tudo e confiar sempre muito em tudo. Renata, isso às vezes até coloca na cabeça da pessoa que foi vítima uma culpa por ter sido vítima de um golpe. Né? É muito triste que isso aconteça, mas infelizmente na nossa sociedade a gente tem que se cercar de todas as precauções possíveis. Às vezes isso não é possível, vou te dar um exemplo. Tem ocorrido, eu não sei se você já teve alguma informação nesse sentido, mas tem ocorrido alguns golpes em que os golpistas iludem, enganam até influenciadores digitais e contratam influenciadores digitais para divulgar produto ou serviço que, na verdade, não existe. E aí tem até uma discussão se esses influenciadores têm uma responsabilidade civil sobre essa questão, né? Criminal, claro que não, porque a responsabilidade criminal é uma responsabilidade subjetiva, né? Mas se esses influenciadores teriam uma responsabilidade civil para ressarcir os danos daquele produto ou serviço, eles não adotaram todas as medidas de cautela necessárias para evitar que aquele seu público fiel ali caísse num golpe, né? Mas isso, de fato, acontece. Renata, a gente precisa entender que quando a gente está tratando do estelionato, a fraude, né, o engano, o engodo, é um elemento desse crime.
Então, assim, os criminosos eles vão cada vez mais se sofisticando para que, de um certo modo, aquela pessoa não consiga identificar que está sendo vítima de um golpe, né? Então, por exemplo, você cria um site, você deu o exemplo das lojas americanas, eu não sei se já aconteceu, mas, por exemplo, lojasamericanas.com.br. De repente, ele cria um domínio hospedado fora do país, por exemplo, de um domínio.com, lojasamericanas.com ou lojaamericana.com, e aí a pessoa, de fato, não consegue, parece que está... e aí até a pessoa, às vezes, mais esclarecida do mundo pode cair num golpe como esse. Claro que, ao longo do tempo, a gente também, que trabalha nessa área, vai se especializando, vai entendendo, né? Mas o raciocínio criminoso é um pouco mais rápido do que o nosso, né? E, às vezes, a gente não consegue acompanhar, mas, infelizmente, isso é muito corriqueiro. Eu costumo dizer aqui para os nossos ouvintes, Caio, que a gente precisa sempre estar um passo à frente dos golpistas e dos estelionatários, né? Por exemplo, nessa questão do golpe falso, eu sempre oriento muito aqui os nossos ouvintes. Verifica o nome do site. Eu acho que você pontuou muito bem essa questão, porque eles fazem mudanças sutis, né? Que se realmente a gente não parar, não analisar, e a gente sabe que a maioria das vezes a gente está fazendo ali uma compra por impulso, então a gente também não toma muito cuidado com esse tipo de detalhe, né? Então verifica ali se realmente o nome que está ali na barra de endereços é o nome daquela loja, no caso Lojas Americanas, é lojasamericanas.com.br, e não lojasamericanas.com, ou americanas.com, ou americanas.com.ar, enfim, porque eles podem usar domínios em outros países, né? Também verificar a questão lá do cadeado, né? Lá antes do endereço do site. Uma outra coisa que tem me chamado muita atenção, Caio, assim, na maioria dos golpes, na maioria não, 100% dos golpes que a gente recebe aqui, denúncias através dos nossos ouvintes, esses golpistas sempre disponibilizam como forma de pagamento Pix ou, no máximo, boleto bancário. Né, porque é uma forma de pagamento instantânea e dificilmente você vai conseguir reaver esse dinheiro depois, o que acaba, inclusive, a gente tem percebido isso, Caio, desmotivando as pessoas de fazer registro de ocorrência, por exemplo. Renata, isso é um ponto muito importante porque, infelizmente, é verdade. A gente tem que entender que, claro, em muitos casos, quando o golpista não é tão sofisticado assim, não é tão experiente assim, ele deixa rastros. A verdade é que todo crime deixa rastro, né? No meio digital não é diferente, deixa rastros também. O problema é que esses rastros, quando o golpista ele é profissional, ele vai se distanciando de tal forma daquele ponto inicial que você não consegue pegar. E aí, ou quando você consegue identificar esse autor daquele fato, o dinheiro claramente já se foi. Então, por exemplo, é possível que o golpista seja identificado das seguintes formas. A polícia, e por isso que é importante reforçar essa necessidade de as vítimas desse tipo de conduta formalizarem o registro de ocorrência. Porque ainda que aquilo não se chegue a uma identificação caso a caso, por demandar muito trabalho, isso de fato é complexo na nossa estrutura policial, aquilo serve de elemento de informação que, num conjunto da obra, você pode, por exemplo, desbaratar uma organização criminosa que se dedica a esse tipo de atividade, né? Agora, outros criminosos deixam rastros mais fáceis. Então, por exemplo, a pessoa às vezes não sabe que quando você cria um site na internet, ou quando você deixa determinados tipos de informações, quando você acessa algum tipo de informação na internet, algum site, alguma coisa, o seu IP fica registrado, os seus logs de acesso ficam registrados, e você consegue talvez identificar o endereço de onde partiu a criação daquele site, a criação daquele perfil na internet, alguma coisa nesse sentido. E aí você acaba chegando mais rápido. Mas, como eu disse, alguns criminosos mais experientes, né, os golpistas profissionais, eles já acabam se utilizando dessas nossas falhas para irem se distanciando cada vez mais daqueles rastros de prova. E ainda que um dia eles sejam descobertos, o dinheiro já foi. E aí como é que você vai... No melhor dos cenários, né, a nossa legislação prevê.
diversas medidas assecuratórias, diversas medidas cautelares investigatórias, por exemplo, a quebra de sigilo de dados, né? Ofícios aos provedores de internet. Aí você identifica quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, um sequestro de bens, por exemplo, se feito de uma maneira muito rápida. Mas agora, a pessoa que cria um criminoso que cria uma conta em nome de um laranja lá num banco digital que a gente não sabe nem onde tem sede, recebe esse Pix, obviamente, ele vai dar uma sequência aquele valor, vai sacar aquilo ali. Só que ele está em outro estado. Muitas das vezes, na maioria das vezes, o que a gente vê aqui na prática é que esse criminoso abre essa conta num banco digital que tem sede em outro estado. E isso demanda da polícia aqui uma cooperação com uma polícia de um outro estado. Então, até que isso na prática aconteça, não tem mais o que fazer, né? Mas, assim, em alguns casos, mas de todo modo, é importante fazer o registro de ocorrência, porque, num todo, de modo que a polícia vai identificando algumas situações semelhantes, um modus operandi semelhante, isso vai formando uma investigação, que, de repente, se unam elementos colhidos num inquérito policial, no outro, e dali você consegue desbaratar, talvez, uma organização criminosa que se dedica a esse tipo de atividade. Os ouvintes estão perguntando aqui, Caio, eu acho que parcialmente você respondeu aqui na indagação anterior que eu fiz, mas, assim, de uma forma muito clara, né? Qual é a chance que um consumidor que foi vítima aí de um estelionato digital, ele tem de reaver aí esse dinheiro? Renata, eu digo que vai depender muito... As chances são baixas. De um modo geral, as chances são bem baixas. Mas vai depender muito do tipo de golpe da pessoa do criminoso, da pessoa do golpista. Se ele for, de fato, um golpista iniciante que não tomou os devidos cuidados ali para não ser pego, ele vai se chegar a essa pessoa de uma forma muito rápida. O que a gente precisa entender aqui as ferramentas criminais, né, o registro de ocorrência, um processo criminal, uma ação penal, não vai garantir que aquele dinheiro seja ressarcido, ainda que se identifique a pessoa. Porque, por exemplo, vamos supor que um criminoso muito primário praticou esse golpe do site falso, mas ele fez a partir da própria casa dele, então a polícia conseguiu fazer o afastamento dos sigilos de dados telemáticos, identificou qual era o provedor, oficiou o provedor, identificou o endereço, identificou o usuário daquela coisa, mas ele já sumiu com dinheiro e ele não tem dinheiro na conta e ele não tem bens. Quer dizer, a única coisa que vai acontecer no processo criminal é que esse criminoso vai ser punido criminalmente, né? Agora, para que a pessoa talvez pode ser até que numa sentença penal, numa sentença criminal, o juiz fixe o ressarcimento do dano, porque isso é uma previsão do nosso Código de Processo Penal. Mas a questão será que ele vai ter bens ou dinheiro para ressarcir essa vítima? Então, as chances, assim, de fato, infelizmente, são muito baixas. Enquanto você falava, Caio, eu estava pensando aqui o seguinte: a gente há algum tipo de diferença, né? Seja no tipo em que é praticado ou no modo em que é praticado, do estelionato digital para o estelionato convencional? Ou não? O modo operante ali é exatamente o mesmo? O modus operandi é exatamente o mesmo. O criminoso ele procura obter uma vantagem que não é devida, né? Uma vantagem ilícita, em prejuízo de alguém, mediante o uso de uma fraude, de um engano, de um engodo, né? Então, assim, é exatamente igual, né? E a gente tem que entender que você criminalizar esse tipo de conduta, ou aumentar a pena desse tipo de conduta, não vai fazer com que isso diminua. Não vai. Então não adianta, a pena é baixa. De fato, a pena é baixa. O estelionato tem a pena que varia de 1 a 5 anos. O estelionato, agora, com o pacote anticrime que veio, deixou de ser um crime de ação penal pública. Quer dizer, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Depende da vontade da vítima. Então, por exemplo, se as vítimas não comparecem, não registram a ocorrência,
Ainda que a polícia descubra por algum outro meio, vamos supor, houve uma operação, identificou-se que aquele criminoso ali cometeu esse crime contra 100 pessoas, mas 90 não têm interesse, não vão, o Ministério Público não pode processar aquele criminoso por conta desses 90, porque ele depende da representação dessas pessoas. Então, é de fato uma pena baixa. E os criminosos, sabendo disso, né, acabam não ligando. Então, é muito comum criminosos contumazes em crime de estelionato que se aproveitam disso, né? Estelionatário vai para a cadeia de fato, Caio? Pode ir, Renata. Pode ir pelo seguinte. Claro que uma pessoa que cometeu um crime de estelionato, ou alguns crimes de estelionato em concurso ali, numa continuidade delitiva, numa espécie de crime continuado, aplicou um golpe contra, sei lá, 10 pessoas ali, de valores não muito exorbitantes, é muito difícil que essa pessoa vá cumprir uma pena. Se a pessoa comete, por exemplo, um estelionato, a nossa legislação permite, desde o pacote anticrime, por exemplo, um acordo de não persecução penal. É como se o legislador, né, entendesse o seguinte: olha, de fato, a polícia tem coisa muito mais grave para se preocupar, os nossos promotores têm coisas muito mais importantes para se preocupar, e não estou diminuindo a importância do caso, só quem é vítima disso sabe quanto aquilo é importante, mas assim, isso é a cabeça da nossa legislação. Então, assim, existe uma possibilidade que o autor desse um estelionato único confesse o fato, de fato, eu fiz, aceite uma pena antecipada, que pode consistir numa prestação de serviço à comunidade, no ressarcimento do dano à vítima, é claro, e não vai ser preso. Agora, a gente acreditar também que o estelionato nunca dá cadeia, isso é mito, não acontece. Eu tenho alguns casos aqui no escritório em que o criminoso foi responsabilizado criminalmente e chegou a ser preso. Mas eram crimes mais sofisticados, né? Eram valores mais expressivos, isso tudo é levado em conta no momento de o juiz fixar uma pena num eventual caso de condenação. E às vezes no âmbito de uma associação criminosa ou de uma organização criminosa, e aí sim, por conta desses crimes conexos ou por conta da pluralidade de crimes e da gravidade desses crimes, é possível sim que ele chegue a uma prisão. Agora, se você me perguntar, Caio, fulana aqui foi vítima de um golpe, por conta desse golpe, perdeu, sei lá, 10 mil reais, por conta desse golpe, a pessoa que cometeu esse crime vai ser presa? Eu te afirmo categoricamente que não. Ela tem que ser, é o que você falou dele ser um criminoso contumaz. Ele tem que praticar esse crime de estelionato de forma contumaz. Ele tem que lesar várias pessoas para que ele, de fato, possa ser preso em razão disso. E se for, vai ficar pouquíssimo tempo também, porque você já disse ali que a pena máxima para crime de estelionato é de 5 anos, é isso? É de 5 anos e, de todo modo, para que a pessoa, numa escala penal de 1 a 5 anos, para que ela tenha uma pena fixada em 5 anos, ela tem que ser uma criminosa, de fato, muito contumaz. Senão, a regra do nosso direito penal é que essa pena fique próxima ali do mínimo legal ali de 1 ano e pouquinho. Tá? Agora, eu acho que assim, eu não estou aqui de nenhum modo incentivando que a legislação penal seja mais rigorosa para esse tipo de conduta, porque isso a ciência já nos mostrou que não diminui criminalidade. Isso deve ser tratado em outros meios que não o meio criminal. Ô, Caio, sempre que eu converso, né, e leio aqui sobre estelionato e estelionato digital, um dos principais golpes que me vem à cabeça e que infelizmente lesa muitos idosos no nosso país é o golpe do falso empréstimo consignado. Né? Eu acredito que praticamente todos os dias você deva atender pessoas que são vítimas desse tipo de golpe, que atinge pessoas tão vulneráveis, né, que são os idosos. Aliás, eu acho que se a gente fizer uma escala aqui de pessoas que mais sofrem golpes, tanto no estelionato tradicional como no estelionato digital, a gente provavelmente vai encontrar aí idosos
né, como uma grande parcela da população que é vítima desse tipo de golpe. Quando a gente fala aqui do golpe do empréstimo consignado, tem alguma peculiaridade que seja muito específica aqui desse golpe, diante dos relatos aí que você recebe das pessoas que procuram você? Deixa eu só ajustar uma questão aqui, porque já houve, a gente está falando de pena de 1 a 5 anos, é porque a legislação prevê isso, mas quando, desde 2021, quando entrou em vigor uma mudança no Código Penal, essa fraude, quando é aplicada por meio eletrônico, ela tem uma gravidade maior, tá? Então, a escala penal é um pouco diferente. Mas isso só vai atingir os crimes que foram cometidos a partir da vigência dessa lei, né? Os crimes passados continuam tendo a aplicação do caput lá, do artigo 171 caput do Código Penal, com pena de 1 a 5 anos. Agora, a partir de 2021, agora eu não vou ter certeza aqui do mês que isso entrou em vigor, mas foi na metade de 2021, esses crimes eles têm um tratamento mais rigoroso aí, porque o legislador entendeu que a esfera criminal vai fazer, quer dizer, a responsabilização mais severa vai fazer com que o criminoso deixe de praticar, vai reduzir. Eu acho difícil que isso aconteça, porque não é o que as pesquisas nos mostram, mas vamos ver aí nos próximos anuários se isso de fato exerceu uma influência na redução desse tipo. Agora, quando a gente está falando desses crimes aí do empréstimo consignado, a gente tem que entender também, você me pediu as peculiaridades de fato há duas peculiaridades que eu vejo assim de plano. A primeira delas é que geralmente são crimes cometidos contra o idoso. Uhum. Né? E, por ser cometido contra o idoso, essa pena é aumentada. Assim, que você tem aí uma... Como é que chama no direito criminal? Você tem um... É uma majorante, uma causa de aumento de pena. Uhum. Então, você aumenta essa pena em 1/3. E, geralmente, esse tipo de golpe, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu não conheço, eu nunca tive notícia de que tenha sido aplicado por um golpista de modo isolado. São cometidos no âmbito ou de associações criminosas, né, 3 ou mais pessoas ali, ou até no âmbito de organizações criminosas que se dedicam a esse tipo de atividade. Então, por conta dessa... E não fazem isso contra um ou outro, fazem isso contra diversos. Então, assim, existe diversos inquéritos policiais em trâmite nas delegacias especializadas, nas delegacias de bairro. Aqui no centro da cidade, então, há diversos escritórios de fachadas sendo investigados. Eu vejo isso dia após dia, investigados por esse tipo de prática. E aí, quando de fato esse criminoso é preso, seja preso em flagrante, seja preso de uma ordem judicial, de uma prisão preventiva, por exemplo, de fato é mais difícil que ele retorne ao convívio social. Né? E que também retorne ao cometimento desse tipo de crime, né? Que lesa aí milhares de pessoas, como você muito bem lembrou aí, principalmente idosos, né, Caio, que tem ali as suas aposentadorias, as suas pensões ali, sendo alvo aí desses empréstimos consignados aí fraudulentos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto você falava aí, eu estava pensando aqui, baseada aqui nos relatos que a gente ouve dos nossos ouvintes aqui, né? Todos os dias a gente recebe aqui reclamações de pessoas que são vítimas aí de empréstimos fraudulentos. Alguma investigação já mostrou que haveria ali algum tipo de conivência por parte de funcionários do banco XYZ? Porque, assim, às vezes isso me causa muita estranheza, Caio, porque é tudo tão forjado,
sabe? O dinheiro muitas vezes chega até a cair na conta do consumidor, né? E aí o consumidor recebe uma ligação dizendo que, olha, não, mas aí esse dinheiro caiu errado na sua conta, então você faça um Pix aqui para uma conta de terceiros, que a gente vai fazer o valor correto, vai depositar o valor correto na sua conta. Então, assim, são várias histórias que são montadas, né, para que esse golpe do empréstimo consignado, ele de fato ali se concretize. Há alguma investigação que mostra ali a conivência de funcionários de instituições financeiras com isso? Infelizmente, diversas, tá? Principalmente no âmbito da Polícia Federal, porque muitos são os que eu tenho experiência, então eu gosto de falar sempre do que eu vejo, do que eu sei de fato, né? Não especular, mas de fato isso acontece. No âmbito da Polícia Federal, que investiga crimes praticados, às vezes, através de funcionários da Caixa Econômica Federal, eu já vi alguma dezena, talvez, de investigações nesse sentido, todas elas apontando a conivência e a participação de agentes, no caso até agentes públicos, né, da Caixa Econômica Federal, funcionários da rede bancária, que são cooptados por organizações criminosas, e aí é isso que a gente está falando. Isso já é um nível de sofisticação muito mais grave. E esse, de fato, e deve ser o foco dos nossos órgãos de persecução, né? A polícia, o Ministério Público devem focar nessas grandes organizações que vão cooptar funcionários e, às vezes, dar alguma participação em dinheiro para que eles façam algum tipo de movimentação ou que eles façam alguma transação com cartões, retalhem cartões, enfim. Há várias investigações nesse sentido. Agora, eu preciso deixar muito claro também e reconhecer que os bancos, eles têm a obrigação, e eles fazem isso, que muitas dessas investigações são iniciadas por iniciativa do próprio banco, que através dos seus sistemas de inteligência identificam essas condutas, essas má condutas de funcionários, num processo administrativo disciplinar, afastam e demitem esses funcionários, e por obrigação legal, o banco comunica isso, seja a Polícia Civil, o Ministério Público do Estado, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, e a partir daí são iniciadas investigações sérias e importantes que conseguem, muitas vezes, fazer com que uma organização criminosa seja desmantelada e levada aí à justiça. São várias investigações nesse tipo. A gente tem que reconhecer também que os bancos fazem a parte dele, né? Fazem a parte dele. Então, quando eles identificam, eles conseguem ali, porque eles têm a obrigação legal, eles notificam os órgãos de persecução para dar início a esse procedimento. Mesmo porque a gente está falando ali de uma responsabilidade objetiva por parte do banco na questão de segurança, né, com o seu cliente, né, Caio? E a gente vê aí cada vez mais, até abrangendo um pouquinho aqui mais o assunto, saindo um pouco dessa questão aí do estelionato digital, a gente vê aí constantemente clientes de bancos informando que são vítimas ali de saques indevidos nas suas contas bancárias. Então, assim, e aí penso eu, né, me leva a crer que a gente está falando ali realmente de instituições criminosas, de organizações criminosas, né, nessa abrangência que você falou, que tem ali toda essa estrutura para praticar esses tipos de golpe, que precisa de muito mais ali tecnologia, enfim, muito mais conhecimento, né? E aí a vítima desse tipo de golpe, quando há participação de funcionários de banco, claro, é muito mais fácil você conseguir a restituição desse valor e às vezes você nem precisa de um advogado para poder movimentar isso tudo, porque às vezes administrativamente perante o próprio banco você consegue fazer essa devolução, porque foi o que você falou. O banco aí, nesse fato, também tem a responsabilidade civil por conta dessa má conduta daquele funcionário. Agora, caminhando aqui para o final aqui do nosso papo, eu acho que a gente citou aqui vários tipos de golpes aí, vários tipos de crimes que são cometidos aí contra o consumidor, contra o cidadão, todos os dias. E aí eu acho que a principal pergunta que todo mundo se faz, né, principalmente diante dessa tamanha sofisticação nesse tipo de crime, no estelionato digital,
como que cada um de nós, consumidores, cidadãos, a gente se protege, a gente faz com que não sejamos uma vítima desses estelionatários. Porque essa é a melhor solução, né? Exatamente. Não tem verdade maior do que essa, porque a gente viu, eu expliquei como é difícil, às vezes, a gente conseguir ser ressarcido. Então é o seguinte, é adotar todas as precauções possíveis. Então, por exemplo, quando a gente está tratando de alguma coisa relacionada a banco, recebeu uma ligação, recebeu um contato por WhatsApp, recebeu um contato por telefone, por e-mail, qualquer coisa que seja, não clica em nada, não clica em link nenhum. Se tiver alguma dúvida, e nesse caso tem que ter dúvida, liga para o seu gerente, pergunta, fala assim, olha, o banco está fazendo... Por exemplo, eu sou advogado de uma empresa que recentemente foi quase milionária, porque ela recebia ligações com todas as informações das empresas, dos sócios, e dizia, olha, a gente está fazendo um recadastramento aqui do sistema de segurança, e a pessoa foi fazendo aquilo ali dentro do sistema do banco, e o sistema do banco aparecia para eles que estavam fazendo o cadastro de máquina. E cada cadastro, suposto cadastro de máquina, os golpistas estavam tirando 50 mil, 60 mil, e foi levando isso tudo da empresa. Então, assim, não clicar em link, não fazer nada que te peçam para fazer de segurança bancária por telefone. Qualquer contato, liga para o seu gerente, liga para o 0800 lá do banco, 4004 lá do banco, pergunta se está acontecendo aquilo de verdade, vá até a agência bancária, ou melhor, não faça nada. Você quer resolver algum problema no seu banco, vá até a sua agência bancária ou entra pelo internet banking. Ponto. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque você está dando uma orientação que eu também costumo fazer isso, né? Eu ligo para a instituição. Só que a gente tem conhecimento de casos que esses criminosos, eu não sei como, Caio. Se você conseguir explicar isso para a gente, eu te agradeço. Eles fazem interceptação dessa ligação, e aí você liga lá para o 4004 lá do seu banco, mas você não está falando com o teu gerente, tu está falando com o criminoso. É um nível de sofisticação, Renata, que assim, foge até do nosso alcance. A gente vai se deparando com essas situações na prática quando vê. O que é muito comum, às vezes, é que nesse tipo de telefonia nova, que a gente chama de voz sobre IP, né, telefone IP, a gente usa aqui no escritório, por exemplo, os criminosos eles conseguem mudar o número do identificador de chamada. Então, por exemplo, você recebe uma chamada com 0800 por 4004 do banco. E não é. E você está falando com o banco. E não é. Então, assim, falou de segurança bancária, vá à agência. Entendeu? É o seu internet bank, vá à agência. Sites, existem ferramentas. Pega que, eu quero comprar eu estou fazendo obra agora. Então, eu estava semana passada comprando torneira. Torneira é uma coisa cara, metais são coisas caras, né? Então, eu vi lá o preço, estava melhor, mas era uma loja que eu não conhecia. Então, o que você... Pega aquele domínio, aquele nome daquele site, joga lá no Reclame Aqui para ver a reputação, vê se tem CNPJ informado no site, consulta lá no Ministério da Fazenda, tem aquele... Entra no Google, consulte CNPJ, vê se aquilo ali é uma empresa que está ativa, vê se o quadro social dela que aparece ali também, quer dizer, tem várias fontes abertas que a gente pode pesquisar, vê lá no Ruiz, registro.br, ele vai te dar o Ruiz daquele site, quem é o titular daquele domínio, vê se é do só. Então, assim, tem algumas ferramentas em fontes abertas que a gente pode utilizar para evitar cair nesse golpe. Mas é sempre a cautela máxima nesse tipo de conduta pela internet. Ô, Caio, você lembra que há poucos instantes, eu conversando aqui com você, eu dizia para você que muitas vezes eu acho que o consumidor, por falta de cuidado, ele acaba caindo em golpes. E aí você está dando aí uma dica que é básica, que eu acho que todo mundo deveria colocar isso como uma regra antes de fazer compras pela internet, né? Principalmente quando a gente fala de sites não conhecidos. Me interessei aqui pelo site andreluiz.com. Mas espera aí, nunca ouvi falar desse site andreluiz.com. Então vou pegar e vou jogar na internet. Eu sempre recomendo isso aqui para os nossos ouvintes, Caio. E as pessoas, a minoria acaba fazendo isso que você acabou de dizer para a gente. E que é algo que de forma recorrente, Caio, eu digo aqui, eu martelo aqui para os nossos ouvintes todos os dias no Reclamar Adianta.
sabe? É uma coisa que a gente vai perder ali, questão de segundos de fazer essa pesquisa. Porque se a gente joga o nome de uma empresa hoje na internet, facilmente essa empresa é alvo de reclamações ou de denúncias, ou é uma empresa golpista ali, uma empresa que frauda, né? Uma empresa enganosa. Vai vir aquele monte de reclamações de pessoas que compartilham a sua experiência na internet exatamente para evitar que outros consumidores sejam vítimas assim como ela foi. Então, assim, por isso que... E aí é uma coisa que eu, pessoalmente, tá? É uma percepção minha, um entendimento meu, tá? Diante dos casos que a gente recebe aqui todos os dias, essa falta de cuidado do consumidor e do cidadão acaba muitas vezes levando ele a ser uma vítima muito fácil de um estelionatário. Exato. E aí, porque assim, infelizmente, no mundo ideal, a gente não deveria precisar se preocupar com isso, né? Mas a gente tem que entender que a gente não vive no mundo ideal, né? O resultado disso está, né, aí com essa pesquisa. Então, assim, a gente precisa adotar todas as cautelas possíveis antes de realizar qualquer tipo de transação à distância. Principalmente, acho que as pessoas que são mais idosas, que têm ali dúvidas, que não sabem muito mexer com tecnologia, na dúvida, né, Caio? Pergunta sempre, liga para o amigo, liga para o vizinho, todo mundo também conhece, todo mundo tem algum amigo que é advogado, tem aqui o Reclamar Adianta, tem o Reclame Aqui, tem N serviços em defesa do consumidor também, que prestam esclarecimento gratuito à população. O que o cidadão não pode é simplesmente aceitar e acreditar em tudo aquilo, né, que lhe é colocado como se aquilo fosse a história da carochinha ou conto de fadas, né? Renata, principalmente uma coisa, é aquele ditado, não existe almoço de graça. Já ouviu falar isso, com certeza. Né? Perfeito, eu então, falo assim, isso sempre. Aquele exemplo que você deu lá no começo. Não vai comprar um telefone que na loja custa 10 mil reais por 2, porque assim, é trambique, não tem a menor dúvida. Né? Se não é um trambique, se você vai receber ainda um telefone, você pode ter certeza que aquele telefone é objeto de um crime. Você poderá responder por uma receptação, ainda tem isso. Né? A gente viu alguns casos como esse acontecendo aí, né? Eu vou até aproveitar essa tua fala, Caio, fugir um pouquinho aqui, aproveitar aí que você é advogada criminalista, e uma coisa que a gente tem falado aqui no programa de vez em quando, em razão das reclamações que a gente recebe, é sobre a questão da torpeza dupla, né? Essa questão, né, eu quero levar vantagem também. Então, assim, a gente teve até fomos procurados recentemente por um grupo de investidores, né, que fizeram uma aplicação que prometia, se eu não me engano, se o Fred estiver acompanhando aqui, ele lembra melhor do que eu, prometia ali rendimentos de 800%, 900% ao mês. A gente sabe que isso não existe, né, Caio? É aquilo que você está falando, não tem almoço grátis. Então, assim, essa questão também do cidadão, do consumidor, querer sempre levar uma vantagem, né? Eu vou comprar um celular aqui que custa 3 mil reais por 500 reais, porque eu sou mais esperta, eu quero levar vantagem. Isso vai aí ao encontro dessa questão da torpeza dupla, que é um crime também, né? Não, aí que tá. Perfeita sua colocação. A torpeza dupla ou torpeza bilateral, ela é uma tese, ela existe, é uma tese. Mas os nossos tribunais hoje não entendem que ela é capaz, por exemplo, de absolver o autor daquele fato, porque a vítima ali também teria interesses escusos ou queria se dar bem também a parte. Mas agora, existe. Alguns juízes, muito isoladamente, aplicam essa tese. Então, por exemplo, você foi vítima, tinha um camarada que vendia celular na internet que custa 10 mil reais, que estava vendendo por R$1.000. Aí você foi, fez o Pix e não recebeu. Óbvio que você não ia receber. Né? Então, existe uma torpeza bilateral de quem aplica o golpe e de quem é uma vítima do golpe, porque também tem uma culpa no cartório. Então, assim, de fato, essa teoria, essa da torpeza bilateral, ela dizia o seguinte, olha, ela diz, porque ela existe, se a vítima, a suposta vítima, também concorreu ali, também queria se dar bem, né, falando no linguajar mais popular, também queria se dar bem com aquele crime, ela não foi vítima, sim.
então o Estado não teria esse interesse aí de punir aquele negócio, ladrão que engana, ladrão que rouba ladrão, seria mais ou menos essa ideia bem chula assim da torpeza bilateral, mas não é uma tese aí encampada pelos nossos tribunais não, tá? Os tribunais continuam punindo mesmo assim. Agora, quem se beneficiou daquilo, né? Não o criminoso, mas o cidadão, ele pode ser punido? Se aquele objeto que ele compra, ele é produto de crime, então no exemplo que a gente está tomando aqui, no caso de um celular, se aquele celular, por exemplo, é produto de furto ou de roubo, aquela pessoa que compra, ela vai responder criminalmente pelo crime de receptação. Ela pode, inclusive, ser presa em flagrante por isso, se ela tiver na posse daquele aparelho. E muita gente não sabe disso, né, Caio? Então, muita gente que está comprando celular que custa ali no mercado, o celular original que custa no mercado ali 3, 4 mil reais, aí, né, chegam para você e oferecem um celular ali por 500, 600 reais, sem nota fiscal, sem nada, né, sem caixa, sem acessórios, sem nada, só o celular ali. E aí você nem pergunta de onde veio esse celular. Ah, não, encontrei na rua o celular, porque provavelmente é isso que vão dizer para você. Ou, muitas vezes, a pessoa até sabe que é objeto de furto, né? Ou de roubo. Você deve presumir. A lei diz isso. Quando o Código Penal trata da receptação, ele traz uma figura que vai ter uma pena um pouco mais baixa do que a receptação simples, mas é naquela hipótese de que você compra um bem, né? Uhum. Mas, diante daquela desproporção entre o valor, né, e o preço, ou pela condição de quem oferece, o fato de não ter, por exemplo, uma nota fiscal, alguma coisa do tipo, deve-se presumir obtida por meio criminoso, você incide lá no artigo 180, parágrafo 3º, se eu não me engano, do Código Penal, que traz uma pena um pouco mais baixa do que a receptação, que já tem uma pena baixa, de 1 a 4 anos, mas é um crime. E aí, quando a polícia chegar lá e falar assim, você está preso, como você disse, pode ser preso em flagrante se você estiver na posse daquele bem. Não adianta a pessoa dizer, eu não sabia. Pois é, porque como é que no momento que você está na posse de um bem que é produto de crime, e agora existem registros, né? Você, quando tem um aparelho furtado ou roubado, você consegue colocar lá o e-mail, cadastrar num portal. Como é que você vai dizer para a polícia na hora que ela chega na sua casa... não, mas eu comprei porque estava muito mais barato e você não tem como provar isso. Muitas das vezes a polícia não vai fazer a autuação ali pela receptação privilegiada que a gente chama, que é essa que tem a pena de, sei lá, acho que deve ser 1 mês a 1 ano, que vai para o G-Crime, que é um crime, né? Mas assim, você sai direto da delegacia. Provavelmente o delegado vai lavrar um auto de prisão em flagrante pelo crime de receptação, né, que tem pena de 1 a 4 anos, vai fixar uma fiança, então você vai ter que pagar uma fiança para poder ser colocado em liberdade e vai responder criminalmente sobre isso. Aí pode ser uma tese defensiva sua, e aí vai caber a você aprovar, não, eu comprei, mas tinha uma desproporção ali, eu fiquei atraído por isso, foi uma receptação privilegiada, né? Caio, eu queria agradecer imensamente o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que foi super esclarecedor aqui. Até acabei aqui avançando um pouquinho o tempo que eu havia combinado aqui com a tua assessoria, mas é porque eu acho que a gente falou de assuntos tão importantes, né, que eu não podia simplesmente aqui interromper o nosso papo aqui. E eu acho que você trouxe tanta informação, né, para o nosso ouvinte hoje, por isso eu te agradeço imensamente a tua disponibilidade de participar aqui do programa Reclamar Adianta na manhã desta quarta-feira. Deixo aqui o convite para você participar aqui outras vezes do programa. Acho que é sempre muito importante a gente levar informação para o nosso ouvinte, para o consumidor, e é isso que o programa Reclamar Adianta se propõe a fazer. É sempre levar informação e orientação aqui de qualidade, né, informação
baseada na nossa legislação, porque muitas vezes a gente diz aqui coisas que o ouvinte ou o consumidor não gosta muito de ouvir, né? O cidadão não gosta muito de ouvir, mas o nosso compromisso aqui é sempre com a legalidade. Então, queria te agradecer imensamente aqui a sua participação aqui com a gente, os seus esclarecimentos. Eu acho que foi um bate-papo aqui muito proveitoso, onde todos tiveram a oportunidade aqui de entender melhor, né, como funcionam aí os crimes cometidos, principalmente aí nesse âmbito digital. Eu vou me despedir de você, Caio, mais uma vez agradecendo muito a sua participação e abrindo aqui para que você deixe aí para a gente os seus contatos, redes sociais, site, enfim, o espaço é seu. Maravilha, Renato, obrigado. Agradecer muito a oportunidade. Acho que esse é o papel fundamental da mídia, né? Informar, trazer informação séria e relevante aí para os ouvintes. Vou fazer o convite, então, para quem quiser me seguir lá no Instagram, Caio Padilha, simples, @Caio Padilha. Eu divulgo algumas informações, não diariamente, mas de vez em quando eu coloco algumas informações que podem ser relevantes aí para quem está nos escutando. Muito obrigado pelo espaço, Renata. Fico à disposição aí para se você precisar novamente. Tá ótimo. Eu que agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, Caio. Um ótimo dia para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.